primeiro evento desse ano, tá? Bom, e para dar continuidade às lives onde eu estou fazendo esse aquecimento, hoje o assunto, deixa eu botar aqui, vamos falar sobre o processo do envelhecimento. Será que você que já atende, vamos lá, vamos descrever para quem é essa live, né? Você, independente da sua área de atuação mais específica, independente, qual é o público que você mais atende? Se esse público são de pessoas idosas, aí eu pergunto, e aí, vale a pena você conhecer o processo do envelhecimento ou não? Então vamos falar sobre isso hoje, tá? Será que conhecer o processo do envelhecimento humano, ontem, né, eu estava falando sobre a gerontologia, conhecer a visão da gerontologia, isso faz diferença no nosso atendimento da fisioterapia? Sim ou não? E aí, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso falar é o processo do envelhecimento, né? Como é esse... Lógico que não dá para eu falar aqui na live de todos o processo de todos os sistemas, não é bem assim que funciona. Mas a gente pode chamar alguns pontos de atenção, né? Então é interessante a gente entender da seguinte maneira: esse corpo está envelhecendo em conjunto. E não é pra gente considerar que porque está envelhecendo em conjunto, que está automaticamente perdendo função e por isso a gente pode relacionar ao envelhecimento a um processo patológico, né? Ou seja, o envelhecimento ele é considerado uma doença. Inclusive, isso foi uma grande discussão do ano passado, porque ele foi codificado na CID, o envelhecimento. A forma como descreve agora é diferente. E aí é como se fosse, de forma bem resumida, né? Não vou entrar nesse critério porque não é o assunto de hoje. Mas é como se fosse que o envelhecimento é uma doença. E aí, vamos desmistificar isso? Não tem nada a ver, tá? A forma como a gente envelhece, ela vai receber impacto de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? Em especial, o que eu gosto de reforçar, ela recebe impacto daquilo que a gente fez ao longo da vida, ok? Se você se prepara, e aí eu preciso fazer esse comentário do livro que eu peguei para ler agora recentemente. É a primeira vez que eu tô lendo esse livro. E é da Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica paliativista, ou seja, ela atua diretamente, gerontologista, diretamente atua em cuidados paliativos. Eu já tinha lido o primeiro livro dela e agora fui pro segundo, enfim. E o livro é surpreendente que ele já começa com uma referência ao deserto. E aí vão viajar junto comigo e junto com a Ana Cláudia Quintana. É o livro Pra Toda a Vida Valer a Pena, tá? Esse é o segundo livro dela que eu tô lendo. Funciona assim. Imagina o deserto do Saara. Tá imaginando? Beleza. É quilômetros e quilômetros de um terreno muito rico no sentido de areia, a paisagem muda por conta da ventania, chove pouquíssimo. Então, assim, é um ambiente muito delicado, né? Um ambiente muito difícil da gente conviver, mas enfim. E aí, imagina lá que você planejou e pensou assim, combinou, né, com você mesmo. Daqui a 30 anos, e aí, dependendo da sua idade, né, por exemplo, hoje eu tô com 30. Daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, eu vou me mudar para o deserto do Saara, vou morar lá. E aí, você continua vivendo, a única forma de eu não cumprir com a minha palavra de ir morar no deserto é caso eu morresse. E tudo deu certo, não morri, vamos lá. Fui morar no deserto lá na faixa entre 60 e 70 anos. Cheguei lá, nossa, mas é muito quente de dia. Faz 40 graus, 50 graus. É muito quente, eu não vim com esse preparo pra estar aqui agora. Eu não tô preparada pra enfrentar esse deserto. E aí a noite cai menos 15 graus. Mas é muito frio. Eu não tô preparada, eu não trouxe nada que pudesse me acompanhar nesse frio. E aí você é areia, você não tem um planejamento financeiro ali para poder sair, entrar a hora que quer. E aí ela faz essa analogia com relação ao envelhecimento. Você, se não morrer, você vai envelhecer. Isso é
padrão, né? Não tem como você fugir disso. Você não vai rejuvenescer, você vai envelhecer. Isso é um processo natural do nosso organismo. Você se planejou ao longo da vida para ir morar nesse deserto? Para envelhecer? Então, a reflexão que o livro já começa fazendo é sensacional, sabe? É bem essa reflexão da gente pensar, cara, eu passo a vida inteira sabendo que eu vou envelhecer, mas eu não me preparo em nada para isso. Então, voltando aqui para o tema da live, falando de processo do envelhecimento, vamos pensar nesse cenário. Todos os sistemas estão envelhecendo ao mesmo tempo. E o que eu preciso saber que vai impactar na minha fisioterapia? Vamos lá. Aí eu estava dizendo que o envelhecimento ele vai ter um fator intrínseco, um fator extrínseco. Aí por isso que eu fiz essa pausa para falar do livro da Ana Cláudia e fazer essa referência aí ao deserto, né? Bom, e aí, gente, a gente tem alguns sistemas que vão envelhecer mais rápido, outros mais devagar, como por exemplo, o envelhecimento do sistema pulmonar. A gente já observa esse envelhecimento um pouco mais cedo, né, do que o geral, né? Por exemplo, o sistema renal, ele vai ter um declínio por exemplo, da unidade funcional dele, do néfron, tá? Mas esse envelhecimento do sistema renal, ele realmente vai começar bem mais lá a partir dos 50, 60, 70 anos. Já por exemplo, o sistema pulmonar, a gente já observa na literatura as alterações de alvéolos, da estrutura pulmonar, já a partir de, por exemplo, 20, 25 anos. Então, alguns sistemas vão envelhecer mais rápido do que outros. Ou, né, vão envelhecer de acordo com como você utiliza, né, ou seja, como você manipula a sua vida ali. Aí pode envelhecer bem mais rápido ou não, tá? E aí, gente, é interessante que a gente entenda o que está acontecendo em cada um desses sistemas para que a gente possa entender, legal, na fisioterapia, como eu posso aplicar essa sabedoria? Então, por exemplo, se eu sei que o sistema cardiovascular tem as alterações, por exemplo, de batimentos cardíacos, né? Ocorre uma redução do número de batimentos cardíacos. Então, eu já sei que eu tenho que tomar mais cuidado na hora de eu fazer a minha medida. Então, por exemplo, vou usar um oxímetro, vou usar um frequencímetro para verificar ali a frequência cardíaca do meu paciente enquanto está se realizando determinada atividade. Se eu já sei que esse sistema ele vai ter uma redução da frequência cardíaca mais específica por conta dessa idade, então eu automaticamente posso utilizar outras ferramentas como suporte de avaliação, escala de Borg, que não subjetiva ali, você percebe se o paciente está tendo um esforço a mais, pede para falar, para ver se a pessoa consegue falar enquanto faz determinado movimento. Você pode utilizar a própria pessoa referindo se ela está muito cansada, se não está. Então, quando você conhece cada sistema que está envelhecendo, o que é normal e o que não é, aí você automaticamente consegue incorporar isso na sua conduta fisioterapêutica de forma mais específica. Outro exemplo, a gente sabe que no processo do envelhecimento, se a pessoa não trabalha prevenção, que é o que mais a gente encontra aqui no nosso país, né, Brasil, a gente não trabalha prevenção. Nós mesmos, como profissionais de saúde, bota a mão na consciência. A gente tem conhecimento em algumas áreas, a gente tem conhecimento sobre saúde, trabalha prevenção? Muitas das vezes não, empurra com a barriga, deixa pra lá, mas é que minha vida tá muito agitada, é muito trabalho. Então corre aqui comigo fazendo essas lives todo santo dia, meio-dia. Então corre, tem que sair de manhã, vou atender ou então eu vou fazer outra atividade. Hoje então era dia de outras atividades. Voltei pra casa correndo pra estar aqui, ainda tem que arrumar. Eu ainda tenho que me arrumar pra estar aqui. Então é natural, né? O dia corre, quem é que vai pensar em prevenir? Não, deixa o negócio acontecer. Se a gente for parar para pensar que nós somos da área da saúde e acontece isso, aquele ditado, né, santo de casa não faz milagre, imagina para as pessoas que não são da área da saúde. Imagina para as pessoas que hoje a gente atende, que têm acima de 60 anos e que vieram de uma cultura
de que não estava sendo tão bem informado sobre a importância da gente manter a atividade física, sobre a importância da gente tomar cuidado com a alimentação, da gente se hidratar. Imagina, hoje a gente atende um público que não vinha com essa atenção, tá? Então, as pessoas têm mais dificuldade de procurar a prevenção. Então, vamos lá. Para esse público, pode acontecer o processo do envelhecimento afetar a postura dessa pessoa. Então, eu posso encontrar uma pessoa que já está começando a apresentar uma hipercifose. Eu sempre falo da postura clássica do processo do envelhecimento. Uma hipercifose torácica, anteriorização, rotação de ombro e cintura escapular, anteriorização da cabeça, tá? Que isso vai impactar também na mastigação. Normalmente, né, se vê uma projeção de mandíbula da população acima de 60 anos. Você vai ter uma retificação de lombar também. Isso vai influenciar na pisada, lógico. O paciente também tende a apresentar uma flexão, semiflexão de joelhos. Se eu sei que isso faz parte desse processo do envelhecimento, que, por exemplo, a sarcopenia, eu vou falar dela daqui a pouco, né? Mas vamos lá, a sarcopenia, ela acontece de forma global, mas é muito mais acentuada, por exemplo, em quadríceps. Então, eu preciso dar foco nessas estruturas, nesses grandes grupos musculares, tá? Caso contrário, o que de função essa pessoa vai perder? Pensa junto comigo. Ela vai começar a ter dificuldade para sentar e levantar. Então, vai começar a ter dificuldade para sentar no vaso, levantar do vaso, tá? Essa pessoa, ela começa a apresentar mais dificuldade para subir um degrau. E aí, para pegar um ônibus, por exemplo, é impossível. Essa pessoa, ela começa a apresentar uma alteração de mobilidade também. Então, ocorre uma rigidez articular também por conta de uma alteração estrutural. Oi, Romário! Tá falando aqui. E ocorre também uma alteração estrutural de ligamentos, estrutural de... Ai, meu Deus do céu, até me perdi aqui falando assim, ó. De músculo, de fáscia, enfim. E aí, de tendão, enfim. Então, se eu sei que isso tá acontecendo, eu já começo a fazer um trabalho preventivo, tá? De mobilidade articular, de fortalecimento muscular, flexibilidade muscular. Lembra, gente? A gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça. Se o músculo, ele não tem flexibilidade, tá? Ou seja, ele já está restrito a flexibilidade desse músculo, como eu vou trabalhar a contração com um músculo que não tem flexibilidade, tá? Eu preciso, inclusive para trabalhar a minha mobilidade articular, eu preciso de um músculo que seja alongado, flexível, tá? Então, a gente precisa entender que, poxa, se está acontecendo essa alteração por conta do processo do envelhecimento natural, não patológico. Patológico, a gente tem um agravo na perda de massa muscular, a gente tem um agravo na degeneração articular, a gente tem um agravo nas alterações de tecido, de ligamento, ocorre a deposição de tecido, oh meu Deus, a palavra fugiu, tecido, vai, se alguém lembrar, fala, hein? Gente, fugiu a palavra total. Tecido cicatricial fugiu. Vai lembrar, vou lembrar. Fibrocartilaginoso. Não é isso não que eu quero, mas tudo bem. Vou lembrar. Bom, continuando. Então, se eu sei que isso está acontecendo nesse organismo, esse é o que eu falei de forma mais patológica, mas pensando agora de forma mais senescente, se eu sei que isso está acontecendo no meu organismo, eu já consigo fazer com que a minha consulta de fisioterapia, o meu atendimento de fisioterapia, eu direcione de forma mais eficaz para essa pessoa, para prevenir tudo isso que eu falei a nível postural. Mas o que isso pode repercutir também, lembrando agora? O que pode repercutir? Todas essas alterações posturais, alterações de estrutura muscular, ligamentar,
isso também vai impactar no equilíbrio, tá? E aí, automaticamente, essa pessoa começa a apresentar também mais risco de queda. Então, eu já sei que se isso acontece, se eu perco, por exemplo, a nível de qualidade e de quantidade, os receptores ligamentares, receptores que estão presentes em tendões, receptores, enfim. Se eu altero isso também, porque eu vou perdendo essas estruturas, eu preciso trabalhar para manter o que tem. Mas tudo isso eu sei porque eu conheço o processo do envelhecimento. Entendeu? Então eu já sei que ocorre isso naturalmente. Em casos mais graves, quais são esses casos mais graves, né? A gente já conhece a famosa artrose, a famosa osteopenia, a osteoporose, enfim. Mas onde é que a gente tem que lembrar também? Casos mais graves são aquelas pessoas que geralmente são sedentárias. Então, se você pega um paciente, você faz a investigação de hábitos de vida dessa pessoa e você busca ali saber se essa pessoa foi muito ativa ou não foi ativa, os hábitos alimentares dela atual, mas se antes tinha um hábito alimentar diferente, enfim. Se você não busca saber disso, você não vai saber exatamente se essa pessoa que está na sua frente, por mais que ela pareça completamente saudável, se ela não está mais avançada. E aí, por isso que a gente tem que lembrar que o envelhecimento, ele vai ter os fatores intrínsecos, fatores extrínsecos e, principalmente, tudo aquela reserva de preparo, lembra do deserto Saara que eu comecei a live falando? De preparo para esse envelhecimento. Eu me preparei a vida inteira para isso. Ou não me preparei a vida inteira para isso. Se eu não me preparei a vida inteira para isso, qual a chance de eu chegar lá na frente com todas essas alterações estruturais que eu já mencionei? Entendeu? E aí, quando você sabe que, se essa pessoa não se preparou, então eu já sei que ela tem mais chance de estar apresentando de forma um pouco mais grave essas complicações do processo do envelhecimento. E aí vem para outra etapa, tá? Vem para outra etapa. Você conhece o processo do envelhecimento, você sabe o que vai acontecer de forma natural e de forma não natural naquele organismo, naquele corpo, tá? E aí você vai começar a observar que, beleza, então eu já sei que essa pessoa não fez nada ao longo da vida, então muito provavelmente eu vou encontrar uma pessoa com um declínio mais exacerbado. Beleza, ok, até aí eu já peguei. Mas como é que eu confirmo isso? Como é que eu posso ter certeza para eu poder então traçar o meu objetivo de tratamento? Eu vou simplesmente dar de ombro, falar assim, não, mas eu já sei, essa pessoa vai apresentar isso e eu já sei que então eu tenho que trabalhar XYZ. Não, você não sabe, você não rastreou, você não fez a avaliação. E aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar no fisioterapia receita de bolo. Porque se você... eu conheço o processo do envelhecimento, então eu já sei que essa pessoa tem chance de apresentar XYZ condições, tá? Como, por exemplo, as alterações posturais que eu mencionei. E aí você vai e fala assim pra mim, vou trabalhar então já equilíbrio, porque eu já sei que tem redução de mecanorreceptores, propriocepção, tá em declínio, vou trabalhar equilíbrio. Tá bom, ok, legal, isso é interessante, sempre a gente tem que trabalhar mesmo. Já sei que eu vou trabalhar flexibilidade, porque a gente sempre tem que trabalhar flexibilidade mesmo, inclusive a Renata lá naquela primeira live falou que a gente tem que trabalhar flexibilidade. Tá, ok, mas de qualquer forma, pra gente não entrar na receita de bolo, porque senão todo paciente que você receber, você vai fazer praticamente a mesma conduta, para que você não entre nessa receita de bolo e faça um atendimento mais individual, pensando na individualidade biológica, ou melhor, na heterogeneidade do processo do envelhecimento, porque, gente, envelhecimento é marcado pela heterogeneidade. Vamos dar exemplo aí. Pega, quantos anos tem o Arnold que você gosta? 72. 72, o Arnold Schwarzenegger, né? Nossa, será que eu falei certo? Ele tem acho que 72 anos. Pega os fatores que influenciaram para que ele chegasse aos 72 anos com 75? Nossa. Pega todas as condições que fizeram ele chegar aos 75 anos para envelhecer da forma como ele está envelhecendo hoje, tá? Bom, atividade física, provavelmente alimentação adequada também, né? Lógico, gente, que a gente pode, né?
nutrição tá aí para poder balancear isso, pelo amor de Deus. Também não é para simplesmente, ai, Renata, pelo amor de Deus, eu vou deixar de comer tudo que eu gosto. Não, também não é para perder a motivação assim. Nutrição tá aí para trazer esse meio termo pra gente. Bom, volta. Condição social, condição econômica, todos esses fatores, o fator da onde mora, ambiental, tudo isso vai influenciar em como esse cara chegou, da forma como ele chegou aos 75 anos e vai continuar assim até os 80, 90 e assim vai, sei lá, até quantos anos, tá? Agora pensa numa pessoa que você conhece com 75 anos hoje atualmente. É igual ao Arnold? Você tem um homem de 75 anos, é igual? Vê lá. Não, não vai ser. Porque a gente tem o processo de heterogeneidade. Que isso é um marco muito grande. A gente conhece todo o processo do envelhecimento, do que acontece com a maioria. Mas lembra que esse processo ele vai ter impacto com relação aos fatores intrínsecos e extrínsecos ao longo da vida daquela pessoa. Como a gente se prepara para chegar no envelhecimento, como a gente se prepara ao longo da vida para chegar lá no deserto, que foi a referência que eu fiz do livro no início da live. E aí você faz um rastreio, faz uma avaliação para você então descobrir o que está afetando hoje, o que pode essa pessoa ter risco de desenvolver. E aí eu entro no terceiro item, né? Que até eu gosto de falar ele antes da avaliação. Mas aqui nessa ordem didática hoje eu vou falar o terceiro item agora. Que são o conhecimento das síndromes geriátricas. Que é um outro conceito na visão da saúde em relação à gerontologia. Que são 7 síndromes, que na verdade daqui a pouco vai aumentar, né? Sendo incluída mais 2, eu vou falar também. Que na verdade é um conjunto de sinais e sintomas que acomete cada área, cada dimensão da saúde, cada estrutura, cada função corporal, tá? Então, por exemplo, a gente tem dentro das 7 síndromes geriátricas, a primeira, ou não necessariamente nessa ordem, mas pensando de cima para baixo, então a gente teria a incapacidade cognitiva, que são as alterações que vão fazer qualquer alteração cognitiva na pessoa, ou seja, perda das habilidades cognitivas, memória, atenção, função executiva, linguagem, função visoespacial, enfim. E junto a gente tem uma perda das atividades de vida diária, ou seja, tem uma perda da funcionalidade daquela pessoa. Aí estão incluindo, por exemplo, dentro da incapacidade cognitiva, né? São 4 Ds. Demências, delírium, doenças psicológicas, enfim, e depressão, por exemplo. Então, o que significa isso? Significa que todas as doenças que comprometem a cognição e comprometem o humor e comprometem funcionalidade na vida daquela pessoa, ela deixa de ser funcional, começa a apresentar quadros de maior dependência, tá? Essas são classificadas como incapacidades cognitivas. E aí, por que eu falo que, na verdade, no curso, por exemplo, eu falo sobre processo do envelhecimento, síndromes geriátricas e depois avaliação? Porque nessa lógica metodológica que eu acredito, fica mais fácil da gente desenvolver o nosso raciocínio clínico na hora de prescrever a nossa conduta fisioterapêutica, enfim. Mas aqui hoje eu vou falar dessa forma, tá? Então você conheceu lá o processo do envelhecimento do seu paciente, você sabe tudo que pode acontecer com essa pessoa, aí você vai rastrear, né, lógico. Mas se você tiver também esse conhecimento das síndromes geriátricas, você já começa a pensar fora da caixa, pensar lá na frente. Como eu posso prevenir isso, tá? Então, começa ali as incapacidades cognitivas, que lida com cognição e humor, tá? Só para repetir. Depois, a gente vai conhecer algumas outras, como, por exemplo, a iatrogenia. Iatrogenia são os riscos que essa pessoa tem que estão relacionados com o erro médico, o erro do fisioterapeuta, o erro do profissional de saúde, tá? Então, por exemplo, a mais famosa que a gente vai ouvir falar é a iatrogenia medicamentosa, que é quando você tem a soma de mais de 5 medicamentos naquela pessoa e cada medicamento vai entrando em interação medicamentosa um com o outro e proporcionando um novo problema para aquela pessoa. Então, você vê uma cascata de repercussões negativas acontecendo, um problema sendo gerado por conta de um medicamento que está tentando, na verdade, solucionar um problema lá
antes. Então, existe essa bola de neve. Mas existe iatrogenia da subavaliação, que é quando você, por exemplo, o mais clássico da gente dar exemplo, tá? O que seria essa iatrogenia da subavaliação? Considerar que isso é coisa da idade. Não, tá tudo bem, você não tá tendo nenhum problema não no joelho, isso é coisa da idade. Aí pronto, tá lá a degeneração articular evoluindo cada vez mais, a pessoa começando a perder função, mas sabe como é, né? É coisa da idade, não vou chamar fisioterapia. Tá vendo como é que funciona a iatrogenia da subavaliação? Tá? Na área da minha primeira especialização, uroginecologia, perder urina é normal. Perder urina é normal, ainda mais na cidade, né? Mamãe já teve isso, vovó já teve isso, perder urina é normal. Não precisa tratar. É só uma gotinha? Não, só uma gotinha é normal. Depois que tem filho, só uma gotinha é normal. Tá? E aí não vai procurar tratamento. E aí não procura, por exemplo, a fisioterapia. Isso é subavaliação. É um erro. Por quê? Essa gotinha evolui. Essa degeneração articular evolui. Evolui ao ponto da pessoa perder a função. A função num determinado órgão, a função a nível de funcionalidade, de atividades, de a vida diária que a pessoa faz, tá? Então, iatrogenia é uma das 7 síndromes geriátricas que, por mais que a gente ache que... Não, mas iatrogenia, se a gente for falar, né, o que significa? Pesquisa no Google. Iatrogenia é o erro médico, é a falha médica. Não. A palavra em si, ela vai descrever uma falha médica, mas isso não significa que está restrito ao médico, não. Outros profissionais de saúde podem cometer iatrogenia. Nós, fisioterapeutas, podemos cometer. Se a gente não sabe avaliar, se a gente não sabe o que a gente está avaliando, tratando, você pode ter risco de fazer uma iatrogenia. Ponto. Não é exclusivo de um profissional da saúde, essa falha, tá? Continuando. Então, aí você já fica ligado. Na hora que você recebe o seu paciente, você já começa a pesquisar quais são os remédios. Porque se eu não conheço os remédios... Renata, mas eu não consigo conhecer todos os remédios. Tudo bem, gente, não tem problema. O Google tá aí para isso hoje, tá? Então, tem como você dar uma pesquisada ali só para você saber, basicamente, o que faz aquele medicamento, para que serve, para você poder... para você poder saber, né, enfim, como funciona, para que você tenha noção ali de que, poxa, será que isso vai, por exemplo, será que algum medicamento diurético vai impactar na perda urinária do paciente? Vai. Um medicamento diurético para tratar uma alteração cardíaca do paciente vai ter consequência na perda urinária desse paciente? Vai, a gente já sabe que sim. E aí eu pergunto, nessa situação, essa pessoa pode apresentar uma instabilidade postural e ter uma queda porque o chão está escorregadio e porque ela perdeu urina? Pode. Olha o ciclo de problemas, tá vendo? Que são os sinais e sintomas que geram uma cascata na saúde daquela pessoa. Isso tudo é iatrogenia, tá? Dando continuidade, falamos dos dois, vamos falar agora das síndromes geriátricas que têm uma relação direta com comunicação e independência. Estão relacionadas com a mobilidade, com a marcha. Então, vamos lá. Uma síndrome, a imobilidade. Quais são os riscos da imobilidade? Diversos. Quanto mais a pessoa fica parada, mais ela vai apresentar alterações musculares, alterações gastrointestinais, alterações renais, alterações vasculares. Tá vendo que ela tá mexendo em todos os sistemas? Alterações respiratórias, quanto mais essa pessoa fica deitada. Então, se eu conheço e sei o que significa a síndrome geriátrica da imobilidade e eu já observo que o meu paciente tem riscos, faço os testes, rastreios, faço a avaliação, identifico que essa pessoa já está considerada dentro de uma síndrome da geriátrica e mobilidade, eu já vou trabalhar ou com uma prevenção ou com um tratamento mais assertivo. Quarto, instabilidade postural. A instabilidade postural é uma síndrome geriátrica que está relacionada direta com um risco de queda ou quedas propriamente ditas.
O que significa isso? É quando a gente diagnostica ou verifica, rastreia, que essa pessoa ela tem as alterações, sinais e sintomas, tá? E que vai apresentar um risco maior de não conseguir manter a estabilidade do corpo, tanto estático quanto dinâmico. Então, essa pessoa ela começa a apresentar uma dificuldade em manter o corpo dentro de uma estabilidade, ou melhor, dentro do seu centro de gravidade, por exemplo, quando ela recebe uma oscilação. Então, essa pessoa, isso, lembrando que a instabilidade postural, ela é uma síndrome geriátrica que está envolvida com o sistema muscular, que é o sistema efetor daquela ação. Então, por exemplo, primeiro o sistema sensorial reconhece a instabilidade, né? Por exemplo, um piso irregular, ele detecta a presença de que, opa, eu preciso acionar uma estratégia, tá? Para eu poder corrigir a minha postura, dinâmica ou estaticamente falando. O sistema muscular o sistema neuromuscular é o sistema efetor, é aquele que vai conseguir fazer essa correção ou fazer uma estratégia de proteção, como por exemplo é o passo. Se alguém te empurra, o que acontece? Você, dependendo do grau de oscilação que ocorreu, ou seja, a intensidade daquele empurrão, eu faço uma estratégia de proteção de passo. Eu dou um passo à frente para poder me reequilibrar. O sistema muscular que está responsável por isso. Mas eu também tenho o sistema cognitivo envolvido. O sistema cognitivo também está envolvido quando a gente fala de balance, tá? Que está diretamente relacionado com a estabilidade postural. Se eu tenho o meu balance afetado, porque eu tenho uma alteração cognitiva de avaliação de risco, porque eu tenho uma alteração cognitiva, por exemplo, de alteração na minha percepção visoespacial, tá? A minha visopercepção está alterada, associado também a uma alteração da acuidade visual, por exemplo, beleza? Eu automaticamente posso ter uma alteração de equilíbrio, o sistema vestibular, enfim. Então, só para dar continuidade, para não ficar longa a live, mas a gente tem a síndrome da instabilidade postural, ela está envolvida com o sistema sensorial, que eu preciso trabalhar, sistema neuromuscular e sistema cognitivo também envolvido. Tá? Se eu não tenho atenção, se eu perdi a minha função executiva, se eu perdi, por exemplo, a minha habilidade de reconhecer riscos, de identificar possíveis riscos, eu posso ter uma instabilidade postural, tá? Dando continuidade, a próxima síndrome geriátrica que eu não posso deixar de falar e que faz parte das 7 síndromes é a incontinência urinária. Incontinência urinária é uma síndrome geriátrica. E aí, por exemplo, foi uma das formas que quando eu mergulhei na gerontologia, eu falei assim, nossa, faz todo sentido. Incontinência urinária, eu estava trabalhando a uroginecologia lá com meus pacientes, a maioria deles público idoso, eu sentia que faltava alguma coisa naquele meu atendimento, eu precisava elaborar melhor, tinha alguma coisa que não estava travado, e aí quando eu conheci a visão da gerontologia, fez muito mais sentido. E aí opa, legal, incontinência urinária, que eu já sabia que não era normal, independente da idade, mas agora faz muito mais sentido que ela faça parte de um conjunto de sinais e sintomas dentro das síndromes geriátricas, que se não prevenida, se não tratada, ela pode vir a cursar com outras complicações. Lembra que eu falei ainda há pouco da iatrogenia? E a iatrogenia, por exemplo, da medicamentosa, né? Ela é uma cascata, e eu tenho, por exemplo, um medicamento diurético que pode estar gerando uma incontinência urinária, que pode, por sua vez, gerar uma instabilidade postural. Olha aí, a incontinência urinária, ela é muito negligenciada, por exemplo, dentro das síndromes geriátricas. Ela pode gerar alterações cognitivas, mas como o rim, como é que a bexiga dessa pessoa tem a ver com a cabeça da... Pode, porque ela pode fazer uma alteração de humor. Essa pessoa, ela passa a ficar mais restrita, mais isolada em casa, porque ela tem vergonha de cheirar xixi, de perder xixi. Então, automaticamente, ela pode gerar um isolamento. E isso pode repercutir no humor, que por sua vez vai repercutir na cognição. E aí, uma incontinência urinária no nosso paciente idoso pode gerar uma alteração cognitiva,
que ela pode vir a cursar com uma demência, por exemplo, uma depressão. Tá vendo como é que é um ciclo ruim, vicioso ali, certo? A incontinência urinária, como eu já disse, você perde urina, você pode ter o chão mais escorregadio, você pode não ter tempo de chegar até o banheiro e aí você perde urina, cai, tá? A incontinência urinária, por conta desse isolamento, por vergonha, né, de estar perdendo urina ou de estar cheirando a xixi, essa pessoa pode começar, por conta do isolamento, criar também a imobilidade, que foi aquela outra síndrome que eu falei. Então, uma síndrome pode desenvolver outras síndromes. E por isso que você, quando reconhece isso, identifica isso, automaticamente você já sabe que você pode e deve trabalhar nos seus atendimentos da fisioterapia. Por isso a visão da gerontologia é diferente. Ter essa visão é diferente para complementar, enfim, o seu tratamento. Dando continuidade, aí eu falei da incontinência, agora vamos para as síndromes que são, por exemplo, a incapacidade comunicativa, que é quando a pessoa ela tem alguma alteração orofacial que impede, por exemplo, a dentadura, né? A prótese está mal adaptada e aí automaticamente essa pessoa ela pode ter dificuldade na fala. Essa pessoa pode ter um envelhecimento, perda de massa, por exemplo, língua, né? Tá perdendo toda a musculatura da deglutição e isso pode impactar também na alimentação, além da fala. A incapacidade comunicativa pode estar relacionada a alguma alteração cognitiva que impede essa pessoa de alterações de linguagem. Ela tanto não consegue ser compreendida, não consegue falar o que quer. Eita, tô quase eu, né, aqui, que eu não tô conseguindo me expressar. E também não consegue compreender o que está sendo dito. E, por último, a insuficiência familiar, que é uma síndrome mais, digamos, mais recente, mais moderna, porque o que está acontecendo é o processo do envelhecimento, ou da população, né? E a gente está envelhecendo, mas também, isso também tem um impacto na natalidade, então está tendo menos filhos. Isso vai repercutir na rede de apoio familiar. E por mais que essa rede de apoio familiar não seja necessariamente composta por filhos, tá? Parentes. Essa rede familiar ela pode ser composta por amigos, por vizinhos, tá? Ainda assim a família ela representa a maior rede de apoio. E se a gente tem uma família reduzida, não é pra... a gerontologia então tá mandando todo mundo ter filho pra caramba. Não tem nada a ver. Porque da mesma forma que a gente tá falando isso, né, a gente também tem que se preparar para o envelhecimento. E não dá pra gente hoje, da forma como a gente convive com a relação financeira, se despreparar lá na frente. Bom, então a insuficiência familiar, ela é uma síndrome muito voltada para o social. E como isso vai repercutir na fisioterapia? Teve uma live que eu estava falando sobre uma dificuldade da minha paciente em marcar outro profissional. Eu estava identificando ali que ela precisava de uma ajuda de outro profissional, mas eu não estava tendo o feeling de perceber que ela tinha uma insuficiência familiar. A rede de apoio dela estava reduzida e ela não estava conseguindo fazer esse agendamento, marcação, tá? Eu não tinha identificado, porque eu não rastreei essa parte da rede familiar. A paciente chegou para mim, então eu vou tratar a paciente, porque eu sou só fisioterapeuta, eu só preciso focar aqui. E não, eu preciso investigar quem é essa rede de apoio, para que qualquer coisa acontecer, como é que a gente faz essa relação, tá? Falei das 7 síndromes geriátricas de forma mais resumida, qualquer coisa a gente faz outra live sobre isso, mas a gente também tem um outro assunto para abordar, que é fragilidade e sarcopenia, que são 2 condições que estão sendo cada vez mais pesquisado, para que a gente talvez entre como outras 2 síndromes geriátricas, porque a gente entende que sarcopenia, ela vai além ali da perda da qualidade, da força, da quantidade de massa muscular, né? A gente tem um comprometimento que, por exemplo, a sarcopenia ela pode gerar imobilidade, incontinência, instabilidade postural. Então, mais uma vez, é um outro sintoma, um outro sinal que a gente vai observar. A sarcopenia está diretamente relacionada com fragilidade, por exemplo.
que por sua vez pode gerar imobilismo, pode gerar, enfim. Então, são condições clínicas dessa pessoa que elas podem, uma, gerar outras complicações. Então, a gente conhecendo as síndromes geriátricas, eu consigo, após isso, por isso que eu falo que no curso eu ensino de outra maneira do que eu falei aqui na live. Mas após isso, a gente vai fazer um rastreio da avaliação multidimensional para eu começar a intervir de forma mais eficaz. Seja prevenindo uma síndrome geriátrica, tá? Ou seja, intervindo de forma mais específica porque já está instalada determinada síndrome geriátrica. E aí, falei pra caramba, né? E aí, voltando ao tema da nossa live, que é, será que eu preciso conhecer o processo do envelhecimento? Será que isso faz de verdade diferença no meu atendimento da fisioterapia, independente da área que eu trabalho? Então, com tudo isso que eu falei, eu digo que sim, faz muito sentido você conhecer. Porque depois de tudo isso que eu mostrei pra vocês, a partir do momento que você conhece o processo do envelhecimento, sabe o que é esperado e o que não é esperado, sabe das síndromes geriátricas, sei de tudo que pode acontecer com aquela pessoa em cascata, sei do que eu tenho que prevenir e do que eu tenho que intervir. Às vezes a pessoa vem para você com uma queixa X, mas por você fazer uma avaliação ampla, por você ter esse conhecimento, você começa a tratar outras coisas e você faz um atendimento muito mais global, muito mais fechado, nada segmentado. Lembra disso, tá? Então, respondida a pergunta da live, o assunto da live de hoje. E agora até amanhã para a próxima live. Lembrando, lembra aqui comigo, as lives são um aquecimento do que a gente vai falar lá na Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, o primeiro evento deste ano, que fala que eu falo que é um degustação gourmet do curso Fisioterapia para Pessoa Idosa. Então, se você tem interesse de fazer parte, de participar dessa jornada, se inscreve no Instagram, link da bio, YouTube, na descrição do vídeo, se inscreve, garante sua vaga, porque é um evento online, gratuito, mas fechado, tá? Então, vai lá no link da bio no Instagram para você poder se cadastrar e garantir sua vaga, vai aqui na descrição do vídeo e já garante a vaga. Galera, vejo vocês amanhã e até a próxima live e até a jornada também, viu?